Né? Aqui é o Rio Pinheiros e aqui o Tietê. O Rio Tietê, todo mundo sabe que ele vai em direção ao interior, né? Então a gente tem exatamente essa vantagem. Essas são as subbacias hidrográficas do Rio Corujas e do Beline, né? O Beline é onde que a gente almoçou ontem, que é na Covadonga. A Covadonga está mais ou menos por aqui, assim, né? É por aqui a Covadonga. A gente está aqui um pouquinho mais para cima, aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui. Então a Covadonga, na verdade, é aqui, né? Não sei, mais ou menos por aqui. Essa daqui é uma relação das áreas da trama verde e azul, que, como a gente falou, que as pessoas que urbanizaram City Lapa, City Pinheiros, eles foram inspirados pelos Parks Movements dos Estados Unidos. Então eles conseguiram ter uma certa relação entre os espaços livres públicos, principalmente os espaços abertos, com o sistema de drenagem artificial aqui dos rios. Então ele se torna uma potencialidade de transformação urbana, né? Até para a implantação de infraestruturas verdes, né? Para a localização, aqui é a Marginal Pinheiros, aqui é a Praça Pan-Americana, Praça Porto Sol. Para a localização, aqui é a Marginal Pinheiros, aqui é a Praça Porto Sol, Praça Pan-Americana, Parque Vila Lobos. Então está toda nessa região aqui de Pinheiros, Alto de Pinheiros. Gravem essa Praça Pan-Americana, a Praça Porto Sol, depois a gente vai ter um outro mapinha com a topografia, vai dar para ver que ela é uma divisora de águas. Aqui então são as áreas que a gente tirou, mais ou menos, né, que eu fiz uma aproximação pelo AutoCAD, porque essa na base a gente baixa do GeoSampa, que está aberto para todo mundo, e edita no QGIS, que é aquele programa de georreferenciamento. E daí a gente passa para o AutoCAD, daí eu tentei mais ou menos dimensionar as ruas para tirar a área das bacias hidrográficas. Então a gente tem aqui a bacia hidrográfica do Beline, a bacia hidrográfica do Corujas e a área de contribuição difusa das duas bacias. Então você tem aqui mais ou menos 2 km quadrados, aqui quase 3 km quadrados e aqui 2 km quadrados, né? Aqui tem uma cota de nível aqui que estou falando que tem 3.500 quilômetros, aqui, né? 3.500 metros, né? Opa! E aqui tem 2.074 metros, né? Esse é um cortezinho que a gente já tinha feito isso aqui para um estudo anterior, que pegou só para mostrar a referência do corte. O corte é feito aqui na montante da Praça Valdir Azevedo, que tem a casa que a gente já se apropriou, e a jusante aqui a gente tem o Rio Pinheiros, passando aqui pela Praça Pan-Americana. Essa área aqui da Praça Valdir Azevedo, um pouquinho mais para cima dela, é a parte mais alta do centro expandido da cidade de São Paulo. Então, se alguém teve a experiência de andar de bicicleta aqui na São Walter, sabe o que eu estou falando aqui. É uma pirambeira absurda, né? Aqui a gente tem a drenagem do Rio Beline cortando mais ou menos nessa altura aqui. O Beline é totalmente... Rio Pinheiros. O quê? O Rio Pinheiros. O que tem o Rio Pinheiros? Ele é aberto. Ele é aberto, é um canal de explotação aberto. Aqui você vê as curvas de nível, né? Então você vê aqui os anfiteatros de nascentes que a gente comentou, né? E que é bem acentuado nessa região aqui. É um pouco isso que você está vendo aqui também na frente, né? Então depois, se vocês quiserem ver, todas essas deformações de topografia, elas são causadas pela água, né? Então em toda essa formação biofísica, assim, ela significa que tem alguma nascente, alguma coisa que fez com que essa erosão fizesse esse relevo, né? E a gente está aonde aí na área que a gente marcou? A gente está aqui, nesse ponto aqui. Aqui é o Corujas e aqui é o Lá Beline. em cima também tem nascente, não. Qual praça? Essa daqui, a Valdir Azevedo? A Valdir Azevedo tem 3 nascentes. E uma fonte seca, né? Que é triste, uma fonte gigantesca, linda, E a né? nascente ali onde tem a fonte? Não, mas daria para drenar essa água tranquilamente, né? Dá para bombear essa água tranquilamente. E aqui, se você pega mais um pouquinho para o Corujas, você começa a ver que não são tantos anfiteatros de nascentes, mas sim um talveg mais pronunciado, né? Tanto aqui quanto aqui. Provavelmente nessa rua aqui passa em outro rio que não está
já referenciado no GeoSampa, né? Então, mas aqui Olha tem uma... Arquiteto Fonseca, não é? A arquiteta Fonseca Rodrigues, ela é a continuação da Pedrosa, né? Não, aquela professora, essa daí é arquiteto. Essa daqui é a arquiteta? Eu não sabia. Então embaixo do arquiteto é o rio, provavelmente. E aí a Praça Pôr do Sol? É a Praça Pôr do Sol, então como você está vendo aqui provavelmente tem esse rio que é oculto, né? E aqui é o rio Corujas. Eles consideram a área de contribuição toda essa área aqui. Não. Só que não é, né? Não, porque é, a água não é. vai subir isso aqui, né? Então, mas aqui é a Praça Pôr do Sol, por isso que você tem uma vista que ela tem um desnível muito, um aclive muito acentuado, né? Então você consegue ter aquela vista bacana do pôr do sol. Aqui é o mapa de topografia também, né? Onde você consegue visualizar melhor o Espigão Paulista, né? Que é o divisor de águas do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. E ele vai aqui Cerro Corá, daí vira Heitor Penteado, vai Doutor Arnaldo e Paulista. E daí aqui é onde que tem o amarelinho, a Cecília comentou desse mapa aqui também, né? O amarelinho é onde que é a área das nascentes, é onde que a gente teria que ter uma maior preocupação em ocupação e ter um monte de posto de gasolina, prédio. Então aqui é meio que tudo errado, né? Até mesmo que os prédios eles verticalizam isso aqui, o norte está para lá, o sol inclina para cá e os prédios fazem uma sombra gigantesca. Esse lado, inclusive, é 2 graus mais frio, né? Uns 2 graus às vezes mais frio do que o lado da Lapa, exatamente por causa desse relevo, né? Mais um. Se eu pensar esse caminho do Espigão que você falou, deve ter um posto de gasolina quase em cada esquina, né? E ele contamina direto a nascente, né? Então você já começa a poluir por aí, né? E esse pontilhado aqui é a área que a gente está falando. Exato. Destacado aqui no mapa. Essa área denominada ecobairro no começo, né? Quer dizer, está sendo denominada até agora, ainda não foi definido esse território, né? A gente começou com essa área aqui, que foi na época da revisão do plano diretor, que a gente queria atuar na revisão do que era participativo. Então a gente estipulou primeiro isso aqui, que é mais ou menos o desenho dessa maquete aqui também. Só que eu estou tentando fazer com que eles trabalhem agora o território as subbacias hidrográficas, porque quando a gente está pensando em um desenho ambiental, a gente tem que pensar primeiramente na pirâmide verde e azul, né? Então a gente está tentando fazer uma atualização disso aí. Mas a gente tem esses mapas que dá para explicar um pouquinho do relevo, da temperatura, então a gente está usando isso e depois a gente vai para um recorte mais específico, né? Aqui é uma foto da Praça Pan-Americana, né? Aqui você vê a São Walter, aqui é a Praça Pôr do Sol. O Espigão, cadê o Espigão aqui? O Espigão deve ser esses prédios aqui, né? Isso aí. Essa foto mostra que é uma região realmente predominantemente residencial, casas, uma maior concentração nessa área de que o gabarito é mais baixo. O gabarito é mais baixo. Essa era a intenção de colocar essa foto também para ter uma visão da ocupação. Aqui é tudo mais achatadinho, né? E aqui é bem verticalizado. Essa é uma imagem também de cheios e vazios, a gente pegou também pelo Google Maps ou Google Earth, a gente destacou em brancos o que é de construções, o que é casas e prédios, e o restante são as vias e as áreas verdes, então dá para ter uma ideia de cheios e vazios, de como que é o espaço, como que é o espaço ocupado, construído. Que mostra um pouco da temperatura, todos os dados de clima, médias, mês a mês, do ano, tudo da cidade inteira de São Paulo, mas só para a gente ter uma ideia de referência de clima do espaço. Aqui seria também uma carta solar planificada, né? Então você tem aqui a área de sol e a área onde vocês têm que iluminar, de acordo com... Né? Então essa área aqui entre aqui no... Cadê? Deixa eu... aqui é o inverno, né? Aqui é o solstício provavelmente o solstício de verão seja isso aqui, né? Aqui é a diferença de horário de verão e horário de inverno. Legal. Então por isso que tem 1 hora. Então até às 6 da manhã, em São Paulo, até a gente viu o mapa de Amsterdã, era completamente diferente desse. Ele fazia uma curva muito grande. Ele tinha no verão muito sol, no inverno muito escuro o dia inteiro. Aqui a gente é mais uniforme no Brasil, então mostra que grande parte do dia de forma mais uniforme
tem sol, então a partir até às 6 e depois vai 18 horas, já começa a escurecer. Aqui no inverno, às 5h30 já começa a escurecer e no verão já lá por umas quase 8 horas começa a escurecer e dá 1 às 6 ou dá 1 às 5 aqui nesse ponto aqui. Né? Até às 6 mais ou menos, né? Assim. Que é a hora que o sol nasce ou a hora que o sol se põe. Essa é a média do ano. Essa é a corta solar, que quando apontada para o norte, você consegue ver tanto aqui o solstício de verão, que você só tem o sol... Ah, não, calma, solstício de verão, solstício de verão, que você tem sol só entre as 11 da manhã e a 1 da tarde. Então, é um lugar onde você tem que proteger. Já aqui nos equinócios, né, você tem o afastamento do sol para o norte, né? Daí você tem essa relação e no solstício de inverno o sol está bem baixinho apontando para o norte. Então você tem essa relação aqui, né? Esse aqui é o zoneamento só da bacia hidrográfica do Bellini, que é onde que a gente está incluído aqui na praça de intervenção da Melo Pimenta, é aqui. Né? A gente está por aqui. A gente trouxe essa referência para mostrar que o zoneamento está totalmente referenciado ao sistema viário, né? Porque se você vai caminhar aqui, você não consegue, né? Então você teria que pensar nessa zona de centralidade, que eles estão fazendo um adensamento e um uso um pouco mais intenso, eles fazem nessa pirambeira. Então eles não estão pensando no ser humano, nem no meio ambiente, que daí você já tem que pensar um pouco nos compartimentos de relevo da topografia. Então tudo que a gente tem aqui, não só iluminação, como tudo desde 1950, tudo é focado no carro, né? Esqueceram do ser humano aí. O roxinho é o comércio, né? Esses roxinhos são zonas de centralidades lineares, né, que eles chamam agora de zona de corredor. O amarelinho é a zona estritamente residencial. Esse laranja aqui ia se tornar zona mista, mas com os movimentos sociais eles conseguiram fazer com que se tornasse uma ZPR. Que É predominantemente Zona residencial. predominantemente residencial para diminuir o gabarito de altura e favorecer usos diversos. I have a question. It's the existing situation or what they are planning to this area? It is the existing. The existing. É o atual. Então, esse laranjinha foi uma conquista agora nesse plano diretor. Na revisão desse plano diretor. Como resultado do trabalho de vocês. Não eu especificamente, mas do coletivo sim, com certeza. Quando foi essa revisão? Foi em 2014. Teve o plano diretor de 2002, que foi regulamentado em 2004, a revisão foi em 2014. O azul é nosso? O azul também é uma zona de centralidade, né? É uma zona de corredor, que como é a Praça Pan-Americana, eles consideram um corredor circular, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui é o Parque Vila Lobos, né? Aqui tem uma faixa de zona de centralidade, onde tem aqueles prédios, o shopping, tudo, mas o resto, basicamente, tudo isso aqui então, que você está vendo são casinhas, muitas vezes, da City, que você só pode ocupar 1/3 do terreno, 1/10 de anexo, então é uma ocupação bem pequenininha, né? Essa daqui são os pontos de comércio, que foi referenciado naquele recorte territorial para revisão do plano diretor, feito pela ANES e pela Sinergia, que são 2 empresas, junto com a comunidade, né? A gente está nesse ponto. E realmente, né, de acordo com o zoneamento, a gente tem o comércio. Então a gente tem essa questão dos corredores que reforçam os comércios e serviços. Né? Esse cadastro já referenciado da parte comercial? Isso não sei se é já o referenciado, pode ser que seja porque essas empresas fazem já o referenciamento, mas eu não acho isso no JAU Sampa. Esse mapinha aí, inclusive, teve a participação de toda a comunidade, foi rua em rua, olhar o que parecia comércio, porque como é proibido ter comércio em alguns lugares, ou escritórios, coisas assim, pelo zonamento, então às vezes tem a coisa meio camuflada, então a gente foi olhar e tudo que parecia comércio a gente colocou aí, ou escritórios, enfim, né, estava tudo aí. Então foi mapeado, né? Foi. Até de na mão. Esse aqui também foi um mapa que, se eu não me engano, o Flávio pode me certificar, foi feito pelos comerciantes do bairro. Sim, esse mapinha que acabou dando origem ao nome, resgatou o nome Vila Jataí, né? Esse mapinha foi o que foi uma iniciativa da Cecília, inclusive, né? Isso aí, do mapinha, ela foi conversar com os outros
comerciantes, e daí deu origem a essa... resgatou, na verdade, esse nome Vila Jataí. Onde eu moro, por exemplo, que é a origem da Vila Jataí, na minha escritura está como Vila Jardim Havaiandava, né? Então, o negócio que não tem nada a ver. Então, se resgatou esse nome a partir desse mapa, a partir do... Foi uma ação que começou, na verdade, pelos pequenos comerciantes, né? E não pelos moradores, essa ação, né? Isso fortaleceu também a união dos comerciantes para poder atuar na revisão do plano diretor, para transformar a zona mista em zona predominantemente residencial também, né? Se depois vocês pegam o mapinha, eu acho que tem alguns disponibilizados, daí você vê os íconezinhos em cima de cada construçãozinha, tem a característica do comércio referente. Mostra que é um espaço bem orgânico também, mostra as principais áreas. Aqui onde a gente foi ontem no passeio à noite, tinha a bicicleta, aqui é a feira de pinta, mostra a praça ali onde as pessoas estão correndo, então sempre tem os pontos principais destacados. E é uma região que respeita um pouco mais a topografia na hora do viário, né? Então a gente não tem aquela malha hipodâmica que tem Perdiz, Pompeia lá, que é... Como é que chama? Malha hipodâmica, que é toda quadriculadinha assim, né? Pompeia, Na Pirambeira, né? Pompeia, Perdiz. É mais orgânico. Aqui é uma referência também, é fonte ao Jalsampa também, está disponível para todo mundo. Aqui é a foto de 1940, antes do rio ser retificado, né? Então aqui você tem a Estrada das Boiadas, que é um primeiro terraço topográfico que tem, que é onde que chamava Estrada das Boiadas, porque a vaca não ia para o brejo, né? Então daqui para cima começa a subir para o Espigão, né? Então você pode ver que a urbanização começou pelo Espigão. Então as vilas históricas, aqui por exemplo na Alberto Seabra, que a gente caminhou ontem, também quando a gente começou a descer, que a Ju pegou lá e começou a conduzir vocês, né? Foi exatamente nesse ponto do começo da urbanização da Alberto Seabra aqui. Aqui você já começa a ver o comecinho da urbanização da Vila Beatriz. Aqui desculpa, deixa eu ver. Aqui deve ser Vila Jataí, aqui é Vila Madalena. Então tem essa referência. E desse lado aqui, quando foi retificado o rio Pinheiros, também foi enterrado Bellini, foi retificado também, e começou a ser loteada aqui a área da Praça Pan-Americana. Então aqui você já começa a ver a conformação do viário como é praticamente atualmente. E ali você já vê o desenvolvimento das 3 vilas históricas, que é a Vila Ida, isso em 1954, Vila Ida, Vila Jataí e Vila Beatriz, que hoje são conurbadas, né? São todas... Deviam ter confiado no palpite do boi, né? Porque dali pra baixo que alaga. Que até é de nós, né? O boi sabia mais que o resto. É só uma curiosidade, eu vi num mapa antigo que a Heitor Penteado se chama... Uma curiosidade que eu vi num mapa antigo, que a Heitor Penteado se chamava Estrada do Araçá. Descobri isso outro dia. O que é o Araçá? Tem o cemitério do Araçá. Agora, Araçá é uma goiabinha. Ela pode falar melhor que é. Mas só isso, Ou seja, já foi uma estrada também. Ou seja, devia ter bastante pé de Araçá que hoje praticamente está escrito, acho que fazer bastante. Aí é o Flávio, aí, ó, testando o zoneamento, né? Junto com o pessoal, exatamente para transformar a zona mista em ZPR, né? Essa foto aí mostra... Icônica, exatamente, né, dessa manifestação. E a Beatriz entrou nessa salvação também, então? Entrou. Foi justamente nesse momento que a gente se uniu com a Beatriz, com a Vila Beatriz. E começou Aqui você vê, ó, Salve Nossas Nascentes, né? Então tem todas essas relações, tanto com a água quanto com o zoneamento, né? Que a água é a grande deficiência urbanística que a gente tem hoje, né? É mais visível, pelo menos, né? Pelo menos ver um rio Tietê, Pinheiros por desse jeito, eu acho que muita gente aqui sente vergonha, né? Esse aqui já quer falar? Posso falar? Aqui, na verdade, são as intenções de futuro, né? Pelo que eu entendi, que a Celina Cecília. Ela me explicou mais ou menos o que eles propõem. Então, eles demarcaram nesse mapa aonde eles têm que melhorar a iluminação, por exemplo, onde tem que ter mais pontos de ônibus. O roxinho é a iluminação pública e o vermelhinho aqui é
Repararam que onde está o edifício é bem em frente aqui, né? É. Cada um desses pontos da iluminação é onde alguém da população detectou na maquete um ponto de deficiência da iluminação pública. Não é isso? Que interessante. Sim. É um ponto de deficiência. É porque essas contribuições... The purple and the red. The purple is where the light is. É que essa... And the red is where they need the stops or to Essas contribuições dos moradores sempre são feitas assim, geralmente nas festas juninas ali, né? Que tem a barraca do bairro lá e essa festa junina rende bastante, né? O pessoal bebe legal, tal, chegar lá e então é legal. O risco é marcar o ponto errado, mas acho que não. Aí, na verdade, são as ruas caminháveis que eles propõem. Então, tudo que está em laranja. Posso falar um pouquinho? Pode, dessa claro. aqui também? Essa daqui tem a relação também com os canais de drenagem. Então, o pensamento é também aonde que passa o rio, você transformar numa rua mais humanizada também. Então, já tem essa diretriz aí. Esse em laranja são essas ruas. Laranja. Isso, as ruas acabam em laranja. A legenda subiu. mas é ruim. Mas é isso. Aqui eu acho que dá para ver melhor essa relação, né? O Caminho Verde, né? Então o Caminho Verde seria um lugar também mais humanizado, né? Então você tem essa... Aqui onde que é o Santa Cruz, né? O Colégio Santa Cruz, ele deságua aqui inclusive alaga, né? Aqui você tem essa relação aqui, sobe aqui pela Nazaré Paulista. E ali é para as nascentes, né? Do Bellini, que cai aqui, e aqui é da Coruja. Os azuis são as nascentes ali. Isso, os azuis são as nascentes, esse é o caminho do Corujas, que eles estão propondo ser mais humanizado também. Já é, né? Cemitério mais aí, Cemitério? Hoje ele assustou laranja do... Cemitério não aparece aqui não. O cemitério fica antes do Tietê. Cemitério da Lapa? Lapa já é. Fica naquela rua, seria naquela rua esquerda lá do Vila Lobos ali. Né? Do Fortunato Ferraz. Serapurá não, isso ali não, não Serapurá. Fica do lado de lá, da verdade. O espigão está bem aqui em cima. Sempre o que delimita a divisão a montante é o É espigão. aquele triângulo ali que tá aparecendo no pedacinho, ó. Será que ele passa um pouquinho? Passa. Tá. Aí é zona do quê? Zona do quê? O quê? Porque eles estão construindo. Zona, pronto, é uma zona. Uma zona não edificada, por favor. Lá do cemitério, a prefeitura está construindo um sistema de retenção bem gente. Tá. Eu falei, gente, eles vão fazer piscinão lá do cemitério. Não é possível isso. Não sei, também você até comentou disso na palestra, a Cecília também, ela falou também, não sei disso. A gente, na verdade, nem mapeou o zoneamento dessa região, né, por causa do tempo, também não dava, a gente só mapeou o zoneamento aqui da Bacia do Bellini, que ela corta por aqui, assim. Ele corta por aqui, assim. Se tiver mais informações disso depois, seria legal passar pra gente. Começou domingo passado a obra. Bem assustador, né? Pode passar? Você já foi? Essa das áreas pretas. Aqui é também uma ação comunitária para abrir a caixa das árvores, né, porque elas estão totalmente impermeabilizadas na raiz, que só causa problema até para os moradores, que eles fecham isso aí para a árvore não crescer e não jogar as folhinhas na calha deles, né? Só que daí a árvore cai, quebra a casa, quebra a calha, quebra Se tivesse a E aqui é o cortezinho. Aí mais para entender as proporções, as medidas de uma rua padrão daqui, tem em geral 9,5 de largura de rua, mais 1,5 a 2 de calçada. Até as árvores estão aqui nesse espaço da calçada, então em muitos casos fica impedindo a passagem pela lateral. E as árvores, em muitos casos, também atrapalham. Os postes ficam mais ou menos na altura do poste. O poste tem por volta de 7 metros, as árvores de 5 a 6, mas muitas vezes a própria folhagem obstrui um pouco a iluminação. E aqui sempre tem os muros das casas, as casas sempre são muito fechadas e tem isso como limite também para passar. E também o meio-fio também sempre ele é muito alto, né? Ele nunca tem essa também a humanização do meio-fio, quando você vê aquele meio-fio junto com a rua.
uma Você foto pode para ver. ilustrar algumas imagens. Aí essa foto achei legal por conta da escala. Então tem uma pessoa justo aqui no meio, na sombra, e você vê o resto. Então ao mesmo tempo que é uma escala grande, se você for parar para pensar na dimensão da rua, Sim. das casas, da largura. Mostra um pouco as fachadas, nossa escala humana passando pela frente. Nossa estrela. Só conhece A família vai Mas mostra bem as aberturas, as fachadas, as janelas são pequenas, as aberturas são pequenas, é sempre muita Essa coisa de coisa. não é muito permeável, né? Os muros altos, são Aí várias as casas com grades, assim, sempre as mais E antigas. são as mais né? antigas, geralmente, que tem mais ou menos essa fachada permeável. Aí essa é a pracinha, né? Que Da Rainha também da Paz? É a Praça da Rainha. da Rainha da Paz. Mais para ilustrar. E aí para mostrar um pouco do mobiliário, né? Urbano também, que tem o ponto de táxi, o orelhão, acho que tem. Onde que tem o. Ponto de ônibus? Acho lá. Fica do outro lado ali. Aqui bem aqui, Do assim. outro lado. É. Do outro lado. Ponto de ônibus. Aí também tem outro ponto. Outro ponto de Por ônibus acaso, nossa aqui. atriz está aí na foto. It's you again? Nossa estrela. Contribuindo com É o o homem. Ela é minha referência de escala humana na foto. Aí outro ponto de táxi, a padaria tá logo ali do lado, né? Covadão. Aí o ponto de ônibus Tá pra lá. Ah, você está vendo? Esse é maravilhoso. Esse aqui é o RAI, né, que também participa das ações comunitárias. Esse banco aqui é aquele banco anti-mendigo, né, que é para não deitarem. Então ele fez essa intervenção em todos os bancos anti-mendigo lá, colocou bancos, mesas, tudo na praça ali. Inclusive na Melo Pimenta, que é a praça de intervenção, tem muitas intervenções dele, né. São bancos com encosto, né? Ele faz não só nessa região, mas às vezes em outros bairros, assim. É um cara super dedicado a essas coisas. Quem é a pessoa? É Raimundo, ele é engenheiro metalúrgico, se não me engano, que ele... Muito legal. Não, mas de baixo não. O banco vai Esse começar aqui é de sim, esse aqui é onde ele fez a intervenção para. Então, ele coloca isso. Eu não entendi. Calma aí. Aqui, ó, isso aqui é um banco de concreto armado, né, que ele é todo cheio de ondinhas e pontas aqui, assim. Tá, o Banco Real eu entendi. Então ele Original, colocou né? essas madeiras aqui, né, essas ripas de madeira em cima, planificando isso aí, e a pessoa pode deitar. Além disso, ele colocou o encosto para a pessoa poder Tem um grupo no Facebook que chama Bancos Sim. aqui Tem um grupo no Facebook que chama Bancos com Encosto para a Sampa. Eu acho que é um É o que- movimento organizado mesmo, pelo que eu entendi. É o que a gente defende também, né? A praça para a pessoa sentar, para a pessoa E não é uma afastando Curtir, né? o mendigo que nós vamos resolver o nosso problema. Exato. O problema dele não é não deixar ele dormir na praça. Até porque o mendigo dorme lá porque não tem outro lugar para dormir, né? Não é? Esse é o problema. Não deu outro lugar para dormir. Olha, aqui mostra como que tinha muitas ruas quando a gente era menor, assim, que era tudo desse tipo de pavimento, tudo paralelepípedo. Tá? E depois todos esses asfaltos, assim, a maioria é feita em cima dessas ruas de paralelepípedo. Mostra bem os desníveis Que legal, também das ruas, essa rua É, mostra o bem o encontro orgânico. dessa altura diferente de outra rua. Que é essa forma orgânica que vem daqui de cima, aí você pega e consegue descer, então... É, exatamente. Lá você vê os prédios lá no fundo, que é bem mais alto. Aí à noite mostra bem a iluminação também, sempre central, no meio da rua, só iluminando a rua, priorizando os carros, as calçadas mais escuras e de uma forma mais uniforme, os postezinhos posicionados a cada X metros, aquele esquema que a gente You need to conversou. speed up a little bit. Okay?
É,